brasileiros estão classificados para as oitavas. O Fluminense, o último time a entrar em campo nesse Super Mundial, conseguiu garantir a sua colocação, segunda colocação no grupo, e com isso passou para as oitavas, vai enfrentar a Inter de Milão. Ficou num 0-0, no primeiro tempo em que o Sandals foi um pouco melhor, o Mamelodi tentou e fez muito parecido com os dois primeiros jogos, bastante intensidade, bastante velocidade, e com isso criou algumas chances, obrigando o Fábio a fazer algumas defesas. No segundo tempo o Fluminense melhora um pouco, tem algumas chances, mas não consegue fazer o gol. E aí a gente tem que falar um pouco de uma coisa, tá? O Fluminense deveria ter se esforçado um pouco mais para vencer esse jogo. O jogo contra o do Dortmund estava um jogo bastante fraco, né? O Dortmund faz 1-0 e controla muito o jogo, e o Fluminense poderia ter tentado abrir saldos para ficar em primeiro no grupo, não tentou, se contentou principalmente em não tomar o gol do Mamelodi para ficar fora do grupo, e com isso vai enfrentar a Inter de Milão. A Inter de Milão que se classificou num grupo que foi cheio de loucuras, né? O Monterrey, ele entra eliminado. Tem um momento durante as partidas que o Monterrey está se classificando em primeiro, o River em segundo, e o Inter de Milão tá ficando fora, só que aí a gente tem uma expulsão do Quarta, e aí a Inter vence por 2-0 e garante a primeira colocação no grupo, com o Monterrey ficando em segundo. Com isso, Dortmund vai enfrentar o Monterrey e o Fluminense vai enfrentar a Inter de Milão. Cara, o que a gente pode falar é que a Inter de Milão desse Super Mundial não lembra em nada a Inter de Milão da Champions League e do Campeonato Italiano. Claramente tem a questão de ser uma equipe que está cansada, porque brigou na frente das duas competições. Até a última rodada estava disputando o italiano e chegou na final da Champions League depois de sofrer aquele jogo contra o Barcelona, os dois jogos no Barcelona que foram jogos muito intensos, e aí não ter conseguido o título com o PSG ficando campeão. Então assim, a Inter tá devendo? Está devendo demais. Creio que o Fluminense pode chegar e surpreender? Pode, mas depende da postura, tá? A Inter mostrou bastante dificuldade com equipes que atacavam ela. Hoje o River Plate botou a Inter nas cordas no momento em que atacou ela. Quando você deixar a Inter ter o controle do jogo e te atacar, é muito mais complicado, tá? Então assim, esse é um aviso pro Fluminense. O Fluminense tem que procurar vencer. Tem que ter uma postura muito parecida com o primeiro jogo, tá? Porque a qualidade dos jogos do Fluminense vem diminuindo. Contra o Dortmund, um jogo muito bom. Contra o Sun, já tinha dado uma caída, e contra o Mamelodi, o pior dos três jogos. Vai ter que recuperar a postura lá no jogo. É óbvio que o oitavas tem esse ímpeto diferente e pode fazer com que os jogadores entreguem um pouco mais. Só que o Fluminense vai ter que se esforçar muito para passar de fase.